Pergunta de número 181, né? Então, por que devemos orar em nome de Cristo? E o texto nos diz assim, o hino que nós cantamos, essa oração cantada, diz assim: atende ao meu Senhor a minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo, o mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. É interessante que o que nós cantamos, o que a igreja canta, diz muito a respeito daquilo que ela crê, não é? E como é importante nós termos hinos que condizem com a nossa doutrina, porque nós, quando cantamos, estamos cantando aquilo que nós cremos, né? Que é a palavra de Deus. Por que devemos orar em nome de Cristo? Por quê? Podemos ler todos juntos? Dá para todo mundo ler? Ficou um pouquinho claro, né? Dá para enxergar lá? Dá? Então vamos lá. O pecado do homem e a sua distância de Deus, por causa é tão grande que não podemos ter acesso à sua presença sem um mediador. E não havendo no céu, nem na terra, ninguém indicado ou apto para essa obra gloriosa, senão Cristo, não devemos orar em nenhum outro nome, mas somente em seu nome. Ficou clarinho ali, né? Está meio difícil para ler, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Por que devemos orar em nome de Cristo? É interessante, meus irmãos, que às vezes nós precisamos pensar e estudar essas doutrinas, como o pastor falou a semana passada aqui, porque não é falar simplesmente o nome de Jesus como sendo alguma coisa mágica, né? Uma palavrinha mágica, assim que você falou, aquilo vai acontecer. Mas existe uma razão para isso, porque Cristo é o nosso mediador. Vamos abrir lá em João 14:6, alguém pode ler, outra pessoa vai abrir em Isaías 59:2, e outra pessoa vai abrir em Efésios 13:2. E à medida que você for achando, vai lendo aí para a gente, por favor. Isaías 59:2. Isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso. Então, não existe outra maneira de irmos até Deus, né? Não é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho mais. Tem uma frase aí que os católicos dizem, né? Como é que é? Pede a mãe que o filho atende, né? Essas coisas que a gente vê aí. Gente, não é isso que a palavra de Deus diz, né? Então por isso que nós somos confrontados. João 14:6. Às vezes esses textos precisam estar na cabeça da gente, porque num momento oportuno, que tem oportunidade, a gente vai refutar com a Bíblia, com a palavra de Deus, essas questões que aparecem, né? Por que nós não oramos em nome de outras pessoas, né? Não existe outra possibilidade de chegarmos a Deus senão por meio de Jesus. Isaías 59:2. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso, então vejam que o homem, ele só pode chegar a Deus se Deus o trouxer até ele, porque o homem por si só está morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 3, versículo 12. Pelo qual temos ousadia de acesso mediante a fé nele. Isso, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então o pecado do homem colocou o homem tão distante e separado de Deus, que ele só pode ter acesso à presença de Deus através de um mediador. Tá? Só não existe outra maneira do homem chegar a Deus. Nós vamos nos lembrar mais aqui à frente um pouquinho qual foi a situação do homem lá no Éden, né? Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e a gente vai ver o que aconteceu lá. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, confirmou como seu selo. Isso, então olha que interessante, né? Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para quanto? Para a vida eterna. Né? Então, para a vida eterna. Aquele sacrifício feito na cruz do Calvário, aquela promessa de Deus que mandaria um mediador, né? É para a vida eterna. Vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Né? Vamos lá. Hebreus 7, 25. Quem achou? De 25 a 27. Isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, devendo sempre para receber por eles. Com efeito, distinguimos um sumo sacerdote por noite, santo e culpável sem mácula, separado dos pecadores que tem mais alto que os céus. Não tem necessidade de como os sumos sacerdotes oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Ele fez isso uma vez por todas, quando assim veio oferecer. Isso, então, um sacrifício feito de uma vez por todas, né? Por isso nós podemos orar e devemos orar somente em nome de Jesus. Atos 14, 12, quem pode ler para a gente, por favor? 1 Timóteo 2, 5, vamos ler também. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso, então só existe um mediador. A Bíblia toda, nós vamos ver, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é o meio pelo qual Deus providenciou para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, feito como nós lemos agora no texto anterior, de uma vez por todas, né? Feito uma única vez. Nós nos lembramos lá no Antigo Testamento que o sacerdote tinha que ir lá apresentar os sacrifícios, não é? E aquilo se repetia, e havia lá o bode emissário, e agora, quando Cristo veio, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e uma vez por todas, Cristo cumpriu o sacrifício. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Muito bem. Então, são esses textos, meus irmãos, eu recomendo para quem está, às vezes, assim, mais começando na vida cristã, esses são alguns textos que a gente precisa ter marcado na Bíblia da gente, porque ajuda muito na hora que você está conversando com alguém, na hora que você está evangelizando alguém. São textos que falam sobre a salvação, que só existe uma maneira de nós nos achegarmos a Deus, que é por meio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele está qualificado por Deus para nos dar a salvação. Vamos lá em Colossenses 3,17 e Hebreus 3,15. Por que nós devemos orar somente em nome de Cristo? Vamos lá. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Isso, então veja que nós oramos, porque a Bíblia nos fala, nós devemos orar em nome de Jesus, né? Dando a Deus graças por tudo. Só devemos orar em nome de Cristo. Hebreus 3,15. Não temos bom sentido. Qual a razão para a distância que separa o homem de Deus? Há duas razões que separam o homem de Deus, né? A primeira questão é que Deus é o Criador, todo-poderoso, infinito, e que o homem, corrompido pelo pecado, está distante de Deus. Então existe aí uma separação enorme entre Deus e o homem, tá? E a nossa próxima pergunta nos diz assim, isso aí, quando Deus criou o gênero humano, qual era a razão da separação entre o homem e Deus? Tá? O que aconteceu? Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim do Éden, né? E Deus estabeleceu um pacto com o homem. Não é? Qual foi esse pacto?
Que se ele podia desobedecer a Deus, né? De obediência. E quando o homem desobedeceu a Deus, aí o homem se separou totalmente de Deus, não é isso? Então ali nós vemos ali, na criação da raça humana, o homem estava separado de Deus por causa do seu pecado. E somente Deus poderia trazer o homem de volta, né? Assim como Deus estabeleceu ali aquele pacto das obras com o homem, no momento em que o homem pecou, Deus já preparou ali o pacto da graça, estabelecendo que ele mandaria um mediador, que é exatamente tudo isso que nós lemos até agora, né? Que Deus estabeleceria um meio para que o homem pudesse ter acesso à presença de Deus, não é? Deus mandaria um mediador. A distância entre o Criador e a criatura era tão imensa que o homem não poderia glorificar nem gozar a Deus plenamente se o próprio Deus não providenciasse uma ponte de ligação sobre o fosso que o separava da humanidade, o que ele fez ao firmar o pacto das obras. Não tendo ainda a raça humana caído em pecado, fazia-se necessário um pacto, e não um mediador para que o homem pudesse glorificar e gozar a Deus plenamente. Quando a Deus quebrou pela desobediência o pacto de obras, a separação entre Deus e o homem aumentou por causa do pecado humano. Portanto, desde então, os seres humanos não mais poderiam ter comunhão com Deus, sem os dois pactos e um mediador, não é? Então Deus estabeleceu ali um pacto com o homem, estabelecendo que ele mandaria um mediador. Muito bem. E aí a próxima pergunta nossa nos diz assim: por que é necessário um mediador para que os seres humanos pecadores tenham acesso à presença de Deus? E aí nós sabemos que Deus é santo, não é? Na sua essência, e o homem pecador. Então essa distância que separa o homem é impossível. Nós nos lembramos aqui na nossa classe da escola dominical, nós estudamos agora o livro de Êxodo, e nós vemos ali Deus chamando Moisés e levantando Moisés para ser aquele líder, e Deus e o povo, quando Moisés foi lá para receber as tábuas da lei, nós vemos o povo, né, lá de baixo vendo Deus falando com Moisés, e aquela presença de Deus que foi alguma coisa extraordinária. O texto de Êxodo nos diz lá, né, que ficou todo mundo com pavor da presença de Deus, porque nenhum homem poderia se chegar a Deus. Então Deus estabeleceu um pacto ali, já mandando o seu filho, Jesus, né, aquela promessa de que mandaria o seu filho para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E aí Deus, mandando o seu filho, ele é o mediador, né? Ele que faz essa ponte entre nós e Deus, tá? E aí nos diz assim, o final do nosso parágrafo: isso os colocaria imediatamente debaixo do juízo de Deus e de condenação em razão da magnitude da ira de Deus contra o pecado, porque a santidade de Deus não combina com o pecado do homem. Então há essa separação, e aí Deus então, desde o início, providenciou um meio para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E a nossa próxima consideração diz assim: porque Cristo e ninguém mais está qualificado para ser o mediador entre Deus e o homem. E aí a resposta lá está assim: o mediador tem de ser Deus, tem de ser também homem, e tem de ser Deus e homem em uma só pessoa. Obviamente, ninguém mais senão Jesus Cristo possui essas qualidades. Os anjos não poderiam servir de mediadores, pois não são nem Deus nem homem. Deus, o Pai, não poderia exercer essa função, pois é unicamente Deus e não homem. E nenhum ser humano, exceto Cristo, poderia servir, pois todos os demais são somente homens e não Deus. Além disso, todos os seres humanos,
exceto Jesus Cristo, são pecadores e por isso necessitam de alguém que lhes sirva de mediador, não podendo por isso servir de mediadores a outros seres humanos. Então Deus cumpriu a sua promessa quando ali em Gênesis 3,15, né? Ele diz que mandaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, mandando o seu filho, dando ao homem ali a promessa de que ele mandaria um mediador. E nós então, hoje, que já conhecemos, que já experimentamos, que já sabemos que Jesus é esse mediador, nós devemos orar somente em nome de Jesus. E nós estamos reunidos aqui exatamente para fazer isso. Nós vamos orar hoje, né? Nós estamos reunidos como igreja num momento de oração e nós sabemos que só podemos orar em nome de Jesus, porque só Ele, somente nele é que existe essa mediação entre Deus e o homem. Se houve essa separação por causa do pecado, Deus providenciou um Salvador, um Redentor, um mediador, e por meio dele nós podemos orar. E somente por meio dele, por mais nenhuma maneira nós podemos orar a Deus, né? E por isso mesmo é que a pergunta de número 181 nos diz que nós só podemos orar em nome de Jesus. E por que nós devemos fazer isso? Porque foi Ele, aquele meio pelo qual Deus providenciou para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Meus irmãos, quando nós oramos, Deus ouve. O pastor, a semana passada, falando sobre por que nós oramos em nome de Jesus, ao final da sua explicação, ele falava exatamente sobre isso. A importância da oração e a nossa postura quando nós oramos. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós não cremos que Deus está ouvindo a nossa oração. Nós somos incrédulos, e isso é próprio do ser humano, não é? Porque nós somos pecadores, o pecado fez isso. O pecado nos afastou de Deus de tal maneira que nós, embora saibamos às vezes intelectualmente, mas estamos impedidos de crer totalmente. E nós hoje que estamos reunidos como igreja para orar em nome de Jesus, nós sabemos que Deus ouve a oração do seu povo. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Não como um nome mágico, mas sabendo que Deus providenciou através do seu Filho um meio, um mediador, para que nós pudéssemos nos chegar à presença de Deus. Em primeiro lugar, morrendo no nosso lugar, não é? Não existe nenhuma outra maneira, não existe um outro caminho que nós possamos chegar a Deus, né? Conforme nós lemos lá em João. Mas nós podemos confiar que Deus atende a oração do seu povo. E por isso nós oramos em nome de Jesus, confiados nesse poder que há no seu nome e nesse mérito que Deus nos deu por meio de Cristo. Então nós vamos orar agora, vamos passar para o nosso momento de oração, e eu gostaria que nós pensássemos nisso, que a oração, ela nos aproxima do Senhor, ela nos aproxima de Deus. A oração não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração. Quando nós apresentamos diante de Deus aquelas questões que nós trazemos, na certeza de que Ele nos ouve, na certeza de que Ele pode fazer todas as coisas, não é? Segundo a sua vontade. Isso é muito importante, porque não é a nossa vontade, né? Jesus mesmo, quando nos ensinou a orar, Ele falou isso, não é? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes, nós queremos que a nossa vontade prevaleça, não é isso? Mas nós estamos aqui para orar segundo a vontade de Deus. Então, quando nós oramos, nós temos a nossa vontade, mas nós podemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita. E quando nós oramos, nós vamos pensar nisso. Então, nesse momento, nós vamos passar para os pedidos de oração e nós vamos orar assim, nessa certeza, nessa confiança de que Deus está aqui e que Ele está atento ao nosso clamor, que Ele está atento ao clamor do seu povo.
E nós ficamos pensando que durante todo o tempo que nós oramos, quantas orações Deus tem ouvido do seu povo, não é? Quantas vezes nós oramos aqui e voltamos para agradecer, porque Deus ouviu a nossa oração. Então é nessa certeza que nós estamos reunidos hoje aqui. Nós sabemos que nós temos Cristo como nosso mediador, como nosso redentor, aquele que pagou o preço por nós e que Ele nos dá acesso à presença de Deus.